Cerro Porteño e Fluminense. Jogo que pode valer a nossa classificação na Copa Libertadores para as oitavas de final. Um jogo muito importante que acontece hoje no Maracanã, que o Fluminense é favoritaço, mas tem que botar esse favoritismo em campo e transformá-lo em gols. Tudo que você precisa saber sobre essa partida se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você quiser se inscrever aqui no canal também, seja muito bem-vindo aqui no meio de nós. Vamos falar de Cerro Porteño e Fluminense, aquelas informações básicas, né? Jogo às 19, jogo às 7 da noite hoje no Maracanã. Transmissão da ESPN, Star Plus, né? Você ali já sabe a transmissão padrãozinha da ESPN. Mas, é claro, também você já sabe que quer ouvir o jogo com uma narração tricolor de quem conhece o Fluminense, fazendo aquela transmissão por maneira que você já está acostumado comigo falando aqui sobre ela. A gente está falando do Jornada Catel 1902, aqui também no Raiz Tricolor. Só você vir aqui com a gente e acompanhar a partida sem delay nenhum. Pelo contrário, a gente vai estar até antes ali da ESPN, você vai ter que dar pause aqui para poder acompanhar a nossa narração, dar aquele pause e voltar, porque a gente chega sem delay nenhum direto do Maracanã. Beleza? Vem acompanhar com a gente, dá uma chance hoje pra gente, tá? E diz depois se você gostou ou não de acompanhar a nossa transmissão. A partir das 5h30 da tarde a gente já tá ao vivo, tá? Com o nosso pré-jogo, diretamente do estádio, fazendo aquela super cobertura. 7º jogo entre Fluminense e Cerro Porteño, a gente nunca perdeu. São 4 vitórias nossas e 2 empates. Já teve na Sula de 2009, já teve na Libertadores de 2021 e agora na Libertadores de 2024. Em 2009 a gente ganhou ida e volta, em 2021 também ganhou ida e volta. Nesses outros 2 empates são jogos antigos. E a gente vai fechando aí os nossos confrontos contra paraguaios, né? Toda Libertadores a gente joga contra paraguaio. De 2008 para cá, a única exceção disso foi 2012. Todo ano a gente pega algum paraguaio. E hoje, cara, vamos lá, a gente pode, né, passando de fase, e a gente vai falar aqui do que a gente precisa fazer, né, para poder passar de fase, a gente pode não enfrentar mais paraguaios, né, porque o Cerro Porteño pode, né, se perder hoje, provavelmente vai ter a sua chance ali ainda de se classificar, a gente, né, teria essa chance. O Libertad já está eliminado, foi eliminado ontem, depois da vitória do Nacional do Uruguai. São os 2 paraguaios que estão na Libertadores. Cara, eu vou botar a tabela aí pra gente dar uma olhadinha, porque eu citei a tabela aqui e vale, e acho que é importante a gente comentar sobre isso. Porque olha só, o jogo de hoje é entre Fluminense e Cerro Porteño, mas dentro desse jogo de hoje também dá para incluir Colo-Colo e Alianza Lima como times que estão de olho. Isso porque o Fluminense só depende dele para ser uma das melhores campanhas da fase de grupos, né? Provavelmente seria ele 4ª ou 5ª, né? Se ganhar os 2 jogos vai a 14 pontos, você tem ali o Tajeres que já tem 13, você tem o River Plate que já chegou a 13 pontos, o Galo tem 12, o Palmeiras tem 13, esses times devem ficar ali na nossa frente mesmo se a gente ganhar os 2 jogos. Mas o Fluminense tem que fazer uma das melhores campanhas para não ficar igual no ano passado, onde só decidiu em casa as oitavas e depois foi tudo fora de casa. Já pensando no jogo de hoje, especificamente com o Cerro Porteño, um empate já classifica a gente. Então, assim, a conversa sobre classificação, mesmo com o Fluminense não jogando bem, o Fluminense tinha condições financeiras, técnicas, táticas e tudo mais de varrer esse grupo. E ainda tem a oportunidade de fazer isso, porque bastaria ganhar os 2 jogos em casa, terminaria com 3 vitórias em casa, aliás, 4 vitórias e 2 empates. Seria uma boa campanha dentro desse grupo. O Fluminense deveria já estar fazendo isso, porque o grupo, de fato, tem um nível técnico bem baixo. Mas o empate hoje já garante a classificação. Então, assim, o Fluminense vai ter que se esforçar num nível abissal para poder não se classificar. Dá pra gente já falar como o Fluminense classificado na Libertadores. Agora, os outros times, e pro Cerro Porteño a gente deve ver, a gente vai falar daqui a pouco no Bola em Campo, mas deve ver um Cerro Porteño extremamente fechado, porque o Cerro Porteño já está na frente do Colo-Colo. Só que, se ele perder e não for por 3-2,
4-3, não for por uma diferença de 1 gol, fazendo muitos gols, ele provavelmente vai para trás do Colo-Colo na tabela. Sabe o que isso quer dizer? Que na última rodada o Cerro Porteño não terá a vantagem do empate no jogo contra o Colo-Colo. O jogo da classificação, o jogo é no Nueva Ola, Cerro Porteño e Colo-Colo. O jogo da disputa é esse daí. Então o Colo-Colo quer sair do Rio de Janeiro, se ele perder por 1-0, ele cai a posição, ele fica atrás do Colo-Colo. E aí a vantagem do empate é dos chilenos. Então eles vão entrar para amarrar esse jogo e travar esse jogo de todas as maneiras, como eles também queriam fazer lá no Paraguai, só que lá o Fluminense também queria. Hoje eu espero que o Fluminense queira jogar bola. Então assim, o Cerro Porteño vai entrar focando principalmente nessa tentativa de travar o jogo, e depois que o Fluminense abrir o placar, que a gente espera que abra, será burrice da parte deles se continuar tentando segurar para não perder saldo. Porque, novamente, o empate contra o Colo-Colo eles já teriam perdido, aí eles já estariam eliminados. E vencendo o jogo contra o Colo-Colo, né, mesmo que tomem 5-6-0 do Fluminense, eles se classificariam na semana que vem, independente de qualquer coisa. Então, assim, eles vão entrar para poder amarrar esse empate e continuar na frente dos chilenos. E eles, obviamente, sabem que o Fluminense não pode se contentar com o empate para a classificação hoje. O Fluminense não pode, hoje, se terminar o jogo tendo empatado com o Cerro Porteño, seja qualquer que seja o roteiro do jogo, pode tomar 3-0 e buscar um empate. A gente pode até estar feliz momentaneamente, mas o Fluminense tem que ganhar em casa. Eu vi todos os jogos desse grupo e vi muitos jogos da Libertadores. Eu digo facilmente, o grupo do Fluminense é um dos grupos, tirando o Fluminense, né, pensando só na ótica dos cabeças de chave, com uma das maiores tranquilidades para a classificação. O grupo de São Paulo, Barcelona e Corbessal não jogaram nada, mas o Tadieres tinha um nível para brigar com o São Paulo, tanto que está brigando. No grupo do Grêmio, o Huachipato, The Strongest e Estudiantes foram e estão sendo um grupo encardido. O Huachipato tá jogando bola, tomou 4-0 na altitude, o The Strongest está classificado. Chato. Grupo do Botafogo, a gente não olha com a ótica do Botafogo, a gente olha com a ótica da LDU, que é a LDU que era a cabeça de chave. Tá pior do que deveria estar? Tá. Mas o Júnior tá jogando bola e o Botafogo, obviamente, é um adversário brasileiro. O Flamengo pegou um grupo que também não é difícil. Aí esse tá pior do que a gente. Esse dá pra dizer que tá pior que a gente. Mas ainda assim, ainda tinha altitude do Bolívar, que nem isso a gente tinha contra. O Palmeiras tá varrendo o seu grupo. Del Valle joga muito mais bola do que qualquer um dos 3 times do Fluminense e tem jogado mesmo, tá? Deve se classificar. Ou pelo menos brigar com o São Lourenço. O Galo, então, nem se fala. A gente não olha com a ótica dele, olha com a ótica do Peñarol. E eu não vou nem falar do teu Atlético Mineiro no nosso grupo. E o River Plate também. A gente olha com a ótica do River Plate. E o que o Nacional do Uruguai está jogando é muito melhor do que qualquer time do grupo do Fluminense. Então o Fluminense tem obrigação de varrer esse grupo. Se ganhar os 2 jogos em casa, vai ter feito isso, mesmo com um desempenho um pouco abaixo e tal, mas vai ter feito o que era a sua obrigação dentro desse campeonato, jogando como cabeça de chave. E, para isso, precisa vencer hoje. Vamos falar de bola em campo. A gente fala aqui de bola em campo e aí a gente mostra as prováveis escalações. Vamos lá, tá? Eu deixei de propósito aqui o time do Fluminense que entrou em campo contra o São Paulo. Por quê? Manuel está fora por lesão e Diogo Barbosa deve sair para a entrada do Marcelo, né? A volta do Marcelo. Então, deixa eu voltar aqui, que foi poupado na última semana. A gente também não tem, com certeza, Cauã Elias, né? O germancano poupado contra o São Paulo também deve voltar. E aí a gente tem Paulo Henrique Ganso também voltando, estava suspenso contra o São Paulo. E aí vem a grande dúvida. Por quê? É provável que o Marquinhos seja mantido na lateral direita e o Keno pela esquerda. Vou comentar isso já já. A questão é principalmente a zaga. Por quê? O Manuel tá lesionado, o Marlon tá lesionado. Perdão aí pelo barulhinho do WhatsApp. O Marlon tá lesionado. O Thiago Santos tá voltando, talvez até volte para esse jogo, mas tá lesionado há um tempão, né? Não tem ritmo para já voltar como titular. A gente tem uma série de desfalques na zaga e para corroborar isso ainda, piorar, o Felipe Melo está suspenso nessa partida por 3 cartões amarelos. Com isso, a zaga do Fluminense pode ser formada de 2 maneiras para esse jogo. Uma delas é com o Antônio Carlos e Felipe Andrade,
né, o jogador, cadê o Felipe Andrade? Tá aqui, né, que estava como volante, e com isso o Alexander ficaria fora do time, né, o Lima mantido ali no meio de campo, 2 zagueiros de ofício. Ou então, com o Felipe Andrade saindo da partida e o Martinelli vindo jogar como zagueiro, algo que ele já fez nos últimos no meio ali desse ano, né? No meio do ano até agora ali, depois daquela samba das improvisações que tinha André na zaga, depois virou o Martinelli. E aí o Alexander talvez jogaria ao lado do Lima aqui pelo meio de campo. Não sei qual que o Diniz vai utilizar, mas digo aqui a minha opinião. Vou ler a equipe do Cerro Porteño e vou explicar. Cerro Porteño deve vir com Jean, Benítez, Eduardo Brock, Christian Baez e Arsamendia, Pires da Mota e Jorge Morel, Fernando Carrizo, Cecílio Domingues, Juan Iturbe e Diego Turin. Provavelmente é esse o time do Manolo Jiménez, que não tem o Peralta, que é titular da equipe do Cerro Porteño, mas está fora por cartões amarelos, e não relacionou para a viagem aqui no Brasil o Edu. O Edu não vem sendo relacionado. Centroavante, ex-Cruzeiro, aqui brasileiro, né, que joga pela equipe do Cerro Porteño. É provável que eles montem esse time, recuem, né, a linha de marcação para aquilo que a gente já está acostumado a ver, né, quando os times são pressionados, né, recuando os times que vêm jogar fechados, recuando para uma linha de 6, às vezes atrás, dando a bola para o Fluminense e fazendo o Turin travar ali as jogadas no meio de campo. Pode ser que tenha alguma alteração disso, aí a gente vai ficar de olho. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vou voltar lá no início. O Cerro Porteño vai entrar focando no empate. O jogo do Cerro Porteño nesta quinta-feira é focando no empate. Eles vão tentar amarrar esse jogo de qualquer jeito. Então, o que vai precisar acontecer? O Fluminense vai precisar ter poder de fogo. E aí é onde eu concordo com a utilização do Marquinhos, porque ele não deve ser, dentro desse jogo, com um Cerro Porteño tão defensivo, um lateral direito. Marquinhos deve ser um ponta pela direita. E aí, se você tem o Martinelli na zaga, você passa a ter recomposição e qualidade na saída. A gente muito provavelmente veria um time do Fluminense dessa maneira aqui. Provavelmente veria um time do Fluminense dessa maneira aqui. Com o Lima, o Marcelo aparecendo mais pela criação por dentro, o Keno aberto pela ponta esquerda para um mano a mano, né? Eles vão ter que dobrar no Keno. Se eles dobrarem em cima do Keno no mano a mano, o Marcelo apareceria por dentro para poder jogar e fazer a criação. Você vai ter Ganso também fazendo criação de jogada. Você tem o Lima, que tem uma bola forte ali de fora da área. O time deve estar mais fechado, não deve ter tanto espaço para chutar. Tem o John Arias e tem o Marquinhos para esse mano a mano pela direita também. Então, e se o Marquinhos tiver dobra de marcação dele, aparece o John Arias por dentro. Então o Fluminense teria, para poder atuar dentro dessa partida, uma série de possibilidades, além de melhorar a saída de bola e a recomposição. Porque tendo o Martinelli e tendo o Alexander, a recomposição do Marcelo e do Marquinhos, ela diminui em importância. Óbvio, o Cerro ainda pode contra-atacar, o Cerro ainda pode chegar no campo de ataque, pode fazer gol de contra-ataque, isso pode acontecer, tá? Bola aérea e tal, mas considerando que a outra opção em relação ao Martinelli seria o Felipe Andrade, que não só não é alto, como também tem falhado em bola aérea, acho que botar o Martinelli na zaga é aquela improvisação que talvez muitos reclamassem por conta do histórico do Diniz. Mas pro jogo de hoje, a gente deve enfrentar uma defesa fechada. E aí não dá pra gente escalar um time que na projeção vai ser time de arame liso. Não é jogo pra gente ficar chutando bola pra dentro da área. Não é pro Marquinhos receber a bola pela ponta e ficar chutando a bola pra área. Porque eles vão ter 2 zagueiros mais altos e a gente tem o Germancano que é baixinho. Pode acontecer gol assim? Pode acontecer, mas não é jogo pra isso. É jogo para criação de jogada, para aproximação, para tabela pelos lados, para levar todo mundo de um lado só e ferrar a zaga deles. É jogo para criação pelas pontas e definição pelo meio, mas não só em chute para dentro da grande área. Para jogadas curtas, e aí sim, até porque não chutes do Marquinhos, no chute do Lima, do Marcelo, a gente ter dobras o tempo inteiro pelas pontas. Gabriel, e o contra-ataque? Desculpa, se o Fluminense jogar contra o Cerro Porteño, que vai jogar totalmente fechado dentro do Maracanã, e tivesse preocupando se ele vai tomar gol ou não,
Aí, desculpa, aí a gente segura o empate e joga pelo 0x0 igual a gente fez lá no Nueva Ola. É jogo, sim, para improvisação. A gente tá com muito desfalque e a gente vai precisar de qualidade nessa criação. Ficar nesse jogo, batendo só na tecla de mas aí o Martinelli na zaga, o Diniz tá improvisando de novo. Então bota o Felipe Andrade pra gente ter dificuldade na saída de bola. Bota ele, ué. Vai se complicar igual a gente tá se complicando contra o São Paulo? Bota mais um zagueiro. Não, que isso? Para de improvisação. Bota o Guga aqui na ponta, pra gente ter mais um jogador de defesa ali pela direita, que até pode ser um pouco pro ataque, mas bom que a gente perde poder de fogo na frente, fica aquele time arame liso, rodando a bola, aí dá no Marquinhos, o Marquinhos corta pra dentro, chuta pra área pra ninguém. Nesse amanhã tem que ter. E aí, obviamente, tô falando aqui da escalação, mas ter postura também. Não adianta botar uma escalação mais ofensiva, botar aqui, como eu falei, o Marquinhos, aí você tem o John Arias pra fazer dobra em cima do Arzamendia, você vai ter o Marcelo e o Keno pra fazer dobra em cima do Benítez e tal, e tem isso tudo, e a gente vê aquele time que fica tocando bola na zaga, olhando pra um lado, olhando pro outro, e o Fábio tendo que fazer defesa. Aí não, aí é postura, é outra história. Mas enfim, pensando no jogo de hoje, o Fluminense pode sim improvisar, porque deve ser um jogo de ataque contra a defesa. Gabriel, e se o time do Cerro Porteño sair pro ataque? Ué, aí, meu amigo, eles vão pra trocação com a gente. A qualidade técnica nossa é maior. Vai ter muito espaço pra jogar. Enfim, essa é a minha visão do jogo. Só pra poder passar, porque eu acabei não passando 100% ali, Felipe Melo tá suspenso, Fábio e Manuel estão pendurados, Manuel não joga, né, tá lesionado, Fábio tá pendurado. Eu não sei, quero a opinião de vocês, será que vale o Fábio forçar um cartão amarelo se a gente estiver ganhando pra já cumprir essa suspensão contra a Alianza Lima e não correr risco de repente ele tomar o amarelo contra a Alianza e a gente não ter o Fábio no jogo de ida das oitavas? Porque assim, se a gente já tiver ganhando o jogo 2-3-0, o Fábio não vai fazer tanta falta assim no jogo contra a Alianza, porque a gente já vai estar classificado em primeiro lugar do grupo. Não sei. Ou vale o risco, porque é muito difícil o Fábio tomar um cartão amarelo. Enfim, deixa aqui nos comentários. Lesionados: Manuel, Douglas Costa, Renato Augusto, Lelê, Thiago Santos, talvez volte, né? Gabriel Pires, talvez volte também. Marlon, André e Samuel Xavier. São esses os jogadores que estão fora, provavelmente por lesão. A arbitragem da partida será do senhor Darío Herrera, da Argentina. Não é um árbitro que chama muita nossa atenção de nome. Ele apitou Fluminense e Inter, 2x2 no Maracanã no passado, expulsou o jogador do Fluminense, Samuel Xavier. Eu lembro de ter achado essa expulsão mais burrice do Samuel Xavier do que erro do árbitro, confesso. Ele apitou Milionários e Fluminense lá no El Campín em 2022. Expulsou um jogador milionário no início do jogo. Então, enfim, não é aquele árbitro que vai ser muito condescendente com algum tipo de coisa. Ele também apitou em 2017, Universidade de Quito. Universidade Católica de Quito 1, Fluminense 2. Aí eu não lembro de nada desse jogo aí. Mas tá aí Darío Herrera, argentino, apitando a partida de hoje. Então é isso, tá? Espero que você tenha gostado do pré-jogo. Pode concordar, pode discordar. Mas, enfim, conteúdo e informação a gente entrega aqui. 5h30 da tarde, a gente está ao vivo aqui já no Raiz Tricolor, fazendo toda a cobertura da partida entre Fluminense e Cerro Porteño, se Deus quiser, com uma vitória, tranquilizando as coisas, botando ali os nossos 11 pontos no grupo e a gente começar a ficar olhando para a última rodada, quem tá passando em segundo e que pode ser o nosso adversário. Uns timezinhos chato, pode rolar o Fla-Flu, mas deixa esse assunto para depois, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu!